professor que já sabe equações, mas está procurando um vídeo de equações com frações, né, equações de primeiro grau, fica nesse vídeo até o final que olha o tanto de equações que a gente vai estar resolvendo, né, equações com frações, né, se você tem dificuldade, fica nesse vídeo para a gente aprender todos esses exemplos e exemplos semelhantes a esse você vai passar a saber resolver, tá bom? Então, começando aqui, ó, sempre que a gente tiver um número acompanhando a nossa variável, que é o x, né, o x é a nossa variável, e ele tiver com uma operação, ele vai mudar de lado com a operação inversa, tá bom, gente? Então, como esse 4 aqui ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Opa, tudo bem? Então, esse 4 vai aparecer assim. Então, quando ele vai sumir daqui, vai ficar só o x. Então, você vai ficar com 5 sobre 2. E o 4 que estava dividindo chegará aqui agora multiplicando. Então, tu vai ter 5 vezes 4, 20, não é isso? Sobre 2. Isso daí me dá 10. Tudo bem? Então, essa equação se resolve assim, tranquilamente, sem problemas algum. Tudo bem? E a gente pode ter um problema semelhante, né? A gente sabe que esse 3 vai passar multiplicando, só que ele vai passar multiplicando o quê? Um número que é negativo. Então, esse 2 vai ficar aqui, ó. Eu vou multiplicar por 3. Então, 2 negativo vezes 3 será negativo com positivo, né? É uma coisa negativa. Então, será 6 negativo. Então, esse é o valor dessa equação. Esse é o valor dessa primeira equação. Tudo bem? Então, primeiras equações simplesinhas, tá bom? Então, mais simples, mas a gente tem que saber o passo a passo, né? Para resolver. E essas outras equações já vai começar a ter uma dificuldade a mais, tá bom? Então, o 2 aqui, ó, tá dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vou ter 3x, o 2 passará multiplicando, vou ter 1 sobre 5, ou 1/5 vezes 2. Isso daqui, 1 vezes 2 vai ficar 2 sobre 5. Né? Então, vou ter 3x igual a 2 sobre 5. Professor, e aqui, cara, vou fazer o que agora? Olha aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter o 3, esse 3 ele está multiplicando, ele passará dividindo. Mas eu vou passar a dividindo quem? Uma fração. Perceba isso, né? Eu tenho uma fração aqui. Então, eu vou ter x igual a 2/5. Professor, o 3 ele vai passar dividindo? Sim. Então, vai dividir essa fração? Sim. Então, eu posso ter agora uma divisão de frações. Como eu resolvo a divisão de frações? Mas, professor, como é que tu vai dar uma divisão de frações se tu tem uma fração aqui em cima? Não é isso? Tem uma fração aqui em cima, mas embaixo só tem um 3. Olha, vou fazer o seguinte, vou transformar o 3 em uma fração. Como é que eu transformo um número natural em fração? Põe 1 embaixo, tudo bem? Então, perceba o seguinte, esse divisão de frações, repito a primeira fração, então vou ficar com 2 sobre 5 e inverto a segunda. Então, inverto e multiplico, né? Ó. Então, quem não sabe isso daqui, divisão de frações, vai lá no meu vídeo de operações com frações que eu vou explicar bem direitinho, tá bom? Então, isso daqui será invertido, ó. Esse valor aqui será invertido. Como é uma inversão de uma fração? Professor, tem aqui, ó, 3 sobre 1. O inverso dela é 1 ir para cima, 3 ir para baixo. Isso aqui será o inverso, tá bom? Então, invertir, vai ficar 1 sobre 3. E como eu inverti a fração, eu estava dividindo aqui, ó. Essa barra é uma divisão. Então, como eu inverti a fração, vou inverter a operação. E o inverso da divisão é multiplicação. Então, terei isso aqui, ó. 2 sobre 15. Professor, vou precisar sempre fazer esse problema todo? Não, ó. Que é a parte simples. Você não ficou com o resultado que era 2 sobre 15. Professor, vou precisar resolver essa divisão de frações? Não, ó, o 3 estava aqui. Ele estava multiplicando. Ele vai passar dividindo, mas ele vai dividir só o 2. Então, ele vai ficar dividindo 2. Como ele vai ficar aqui ao lado, ele vai multiplicar, tá bom? Então, sempre o número que estiver aqui desse lado, que passar dividindo, que seja
uma fração, você vai passar dividindo o numerador de cima e multiplicando com o de baixo, tudo bem? Ou, resumindo, o que acontece, professor? O que realmente acontece por trás disso? A grosso modo, a forma mais simples de todas aqui, ó. A grosso modo, o que acontece é isso aqui, ó. Tu tem 3 sobre 2, concorda? Igual a 1 sobre 5, tudo bem? Como eu faria para resolver isso de uma vez? Faz o seguinte, ó. Essa fração, ela vai passar para o outro lado inversa e vai passar multiplicando. Então, tu vai inverter a fração. Tu vai ter 2, tu vai ter 3 aqui. Então, tu vai ter 2 sobre 15, tá bom? Então, essa é uma maneira. Professor, eu que poderia passar invertida já? 3 quartos? 4 sobre 3, sim, ó. Vou ter aqui, ó, 6 igual. Vou inverter a fração, né? E multiplico, ó. Então, 4 vai para cima, 3 vai para baixo. Então, vai ficar 4 sobre 3. Então, 6 vezes 4, 24. E 24 sobre 3, 8. Deu para entender? Se não entendeu, galera, põe aí nos comentários. Professor, não entendi, explica de outra forma que eu explico nos comentários, beleza? Tranquilo? Então é isso. Tranquilidade total. Ah, professor, mas se eu voltasse todo mundo aqui, ó. Se eu fizesse o seguinte, cara. Se eu passasse o 4 multiplicando e o 3 dividindo. Foi a mesma coisa que ocorreu, né? Só que eu fiz de uma vez. Tem aqui, ó. Vou passar o 4 multiplicando. Vai ficar 6 vezes 4. E agora eu vou passar o 3 dividindo, né? 6 vezes 4 eu vou colocar o resultado, que é 24 sobre 3. Então isso aqui vai me dar 8, tá bom? Então faz o passo a passo ou inverte a fração, tá bom? Faz aí o que te deixar mais confortável, tá bom? Professor, e aqui, cara, que loucura é essa? A gente só tem frações? Sim. Quando a gente só tem frações e número, e outra fração também é um número, tipo isso daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: na equação eu sei que a letra tem que estar antes da igualdade e o número tem que estar depois, tá bom? Então, o que acontece? Quem é x eu vou trazer para antes da igualdade, que é o primeiro membro, e quem é número eu vou jogar para depois da igualdade, que é o segundo membro, tá bom? Então, vou ter aqui, ó, 2x sobre 7. Tenho aqui, ó, x sobre 5. Então, esse x sobre 5, ele tá positivo, porque ele tem sinal algum. Ele vai mudar de lado, então vai ficar negativo. Então, vou ter x sobre 5 igual 1/3 tá negativo, tá bom? Vai passar para o outro lado positivo, tá bom? Então, vou ter aqui 2x sobre 7 menos x sobre 5 é igual a 1/3, beleza? Então, fiz essa mudança de ordem, né? Trouxe todo mundo que era letra para o primeiro membro e quem era número para o segundo membro, ou mais conhecido como antes da igualdade e depois da igualdade, tá bom? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, professor, eu tenho aqui uma subtração de frações. Como eu faço? Quem não sabe, vai lá no meu vídeo de operações com frações e aprende uma subtração de frações. Então, a gente aqui, né, vai precisar estar subtraindo, né, números, né? No caso, eu tenho 2 frações, eu vou precisar subtrair elas, né? Lembra, a gente tem que usar o método da borboleta, né? Então, qual é o método da borboleta? Sempre que eu precisar subtrair frações que têm denominadores diferentes, o que eu vou ter que fazer? Eu vou multiplicar os denominadores para obter um novo denominador. Então, quando eu multiplico aqui 7 vezes 5, eu obtenho 35, tudo bem? E os numeradores eu vou obter da seguinte maneira, ó. Vou multiplicar esse primeiro vezes o segundo, né? Isso, ó. Então, eu vou ter 2 vezes 5, 10, e como é x, será 10x, tudo bem? Menos, multiplico o segundo aqui, ó. 7 vezes x, 7x. Então, ficarei com tudo isso aí igual a 1 sobre 3. 10x menos 7x vai ser 3x sobre 35. É isso? E aí eu vou ter o seguinte, né? Ó, isso daí vai ser igual a 1/3 para mim. Com isso, a gente tem que, do mesmo exemplo
da questão anterior, a gente pode pegar essa fração aqui, ó, e inverter ela e passar para o outro lado multiplicando, né? Então eu vou ter x igual a 1/3 vezes essa fração aqui invertida, ó. Então eu vou ficar com 35 sobre 3. Quando eu multiplicar, né, vai ficar 35 sobre 9. Isso aí é o resultado da minha equação, tudo bem? E vamos para a próxima, né? A próxima é mais ou menos nessa perspectiva de operações com frações. O x está só, posso colocar um abaixo dele. Faço a borboleta. Então 1 vezes 3, 3, é isso. E vou fazer a parte de cima, né? Ó. A parte de cima vai ser o seguinte: x vezes 3, 3x, mais 1 vezes x, não é isso? Igual a 2, né? Esse 3, ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. E eu vou ficar assim, ó, 3x mais x, né? E o 3 aqui, ó, que está dividindo, vai passar multiplicando, vou ter 2 vezes 3, tudo bem? 3 mais x, 3x mais x vai ser 4x igual a 6. E o x vai permanecer e o 4 vai passar dividindo. Então vou ter 6 sobre 4. Se eu simplificar, se eu dividir por 2 em cima e embaixo, ficará 3 e aqui ficará 2. É minha fração irredutível. Lembra? A equação ela não precisa sempre ser um número bonitinho, um número natural. Ela pode ser também uma fração, como foi nesses dois últimos exemplos. Tudo bem? Então vamos para as duas últimas frações aqui. Duas últimas equações, não é isso? E nas duas últimas equações a gente tem exemplos parecidos com os anteriores. Esse daqui é até mais fácil, né? Ó, esse 2 ele está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. E esse 3 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Tudo bem? Então lembra, ele vai passar multiplicando, mas ele vai multiplicar tudo isso daqui, ó. Então o 3 ele irá multiplicar o x e o menos 1. E o 2 irá multiplicar o x e o mais 1. Então vou ter uma coisa assim, ó. Eu vou só reorganizar e ter uma equação entre parênteses, tá bom? Eu só passei multiplicando para um lado e para o outro, né? Então agora, ó, vou ter o seguinte: vou ter o 3 multiplicando o x e vou ter o 3 multiplicando o menos 1 e vou ter o 2 multiplicando o x e vou ter o 2 multiplicando 1, tá bom? Então vou ter o seguinte, ó: 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 1, menos 3, 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 1, 2, tá bom? Lembra, numa equação eu sempre tenho que deixar a letra antes da igualdade e número depois. Vou ter aqui, ó, 3x, o 2x está positivo do outro lado, virá negativo. Igual a, tem o 2 do outro lado, e esse 3 vai fazer a passagem, que o número sempre fica depois. Estava negativo, vai positivo. Organizei todo mundo. Tenho 3x menos 2x e tenho 2 mais 3. 3x menos 2x vai ser só x, igual a 5. Então, a conta que parecia uma coisa de outro mundo, se simplificou de uma forma muito rápida, tá bom? Mesma lógica aqui, ó, o menos x sobre 5 tá negativo, vai passar positivo, e o 1 tá negativo, vai passar também positivo. Vou fazer essa organização de início: x sobre 3 mais x sobre 5 igual a 2 mais 1, né? 1 vem positivo, tá bom? Tenho novamente um problema com frações, ó. Multiplico os dois de baixo. Sempre que tem frações com denominadores diferentes, multiplico os dois de baixo. Tenho 15, né? Quando multiplicar, x vezes 5, 5x, mais 3 vezes x, 3x, ok? Igual a 3, tá bom? Os 15 vai passar para o outro lado multiplicando. Então vou ter 5x mais 3x igual a 3 vezes 15, tá bom? 5x mais 3x será 8x igual a 45, tudo bem? E o 8 passará dividindo, ok? Então
Então eu vou ficar com 45 sobre 8, beleza? Então é isso, gente. Foram os três problemas todos esses problemas envolvendo equação com frações. É uma equação que a galera tem mais dificuldade de resolver, né? Que não é muito habitual que a gente acompanha, né? Mas lembra, na equação a lógica é sempre a mesma. Tu vai sempre estar isolando o valor de x. Isolamos sempre o valor de x. Sempre vai passar para o outro lado a operação inversa, né? Quando você tem se está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado na mudança de lado, de sempre estar invertendo as operações. E quando a gente tem coisas com frações assim, a gente resolve como se fosse uma fração normal, como se fosse uma fração que a gente resolve do método da borboleta. Só que ao invés de ter só o número, a gente agora também vai ter o x, tá bom? Então espero ter ajudado. Quem gostou do vídeo, curte aí, comenta e compartilha com os colegas. Valeu, até uma próxima, tchau.